Olá, meu povo! Tudo ótimo com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós faremos um waffle. Waffle sem glúten, sem lactose, sem açúcar. E como a gente consegue isso? Com bananas maduras. É muito simples de fazer, muito prático, saboroso. Dá para você comer com mel, doce de leite, caldinha. Eu vou dar algumas ideias de calda com baixo índice glicêmico, calda de coco, calda de chocolate. Eu vou falar isso para vocês aqui, vou mostrar para dar algumas ideias, ser um pouco mais saudável, tá? Bom, o que nós vamos fazer primeiro? Bananas maduras, nós vamos precisar. Aqui eu tenho 4. Nós vamos precisar de farelo de aveia. Farelo, não é aveia, tá, gente? É o farelo. Inclusive tem diferença, vou falar para vocês. Eu uso óleo de coco em spray para as nossas maquininhas de waffle. Baunilha, extrato de baunilha natural, não é aqueles extratos que a gente compra no supermercado, né? Aquelas baunilhas líquidas. Essa daqui é mais natural, ela não tem nenhum aditivo químico, nenhum conservante, é a baunilha mesmo. Então, você compra em casas de produtos naturais. Canela em pó e ovo. Esqueci de pegar o ovo. Aqui, ó. E ovo. Bom, esses são os nossos ingredientes. O que nós vamos fazer? Bater as quantidades que eu vou passar aqui para vocês no liquidificador. Vamos lá. O fato da banana estar bem madurinha já vai ajudar muito a questão do doce, né? Que a banana bem madura, ela fica bem adocicada, a frutose fica bem exaltada. Então, a gente já vai conseguir aqui um efeito muito bacana nesse sabor do waffle. Esse waffle, ele pode e deve ser consumido também por crianças, principalmente bebezinhos, né? Que a gente não tem ainda a introdução do açúcar. O ideal é até 2 anos sem a introdução do açúcar. Então, essa daqui é uma ótima opção, porque a gente não tem nem farinha, nem açúcar na composição. Bom, bananas descascadas aqui no liquidificador. O que nós vamos fazer agora? Colocar os ovos. Aqui nós temos 4 bananas, tá? Qual que é a proporção? A proporção é um ovo para uma banana. Por quê? Porque essa receita é a mesma receita da panqueca de banana, que alguns de vocês já conhecem que eu faço, que é uma banana madurinha, um ovo e 2 colheres de farelo de aveia e canela a gosto. Essa panquequinha você pode fazer na frigideira, também fica uma delícia. Você coloca uma caldinha por cima e consome dessa forma. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós temos 4 bananas, então nós vamos colocar 4 ovos. Eu sou uma pessoa que gosta de viver perigosamente, né? Então, eu já vou colocar o ovo direto no liquidificador. Você que é uma pessoa cautelosa, precavida, pode colocar num copo, num potinho e colocando aos poucos, tá? Pronto, 4 ovos. Opa. Nós vamos agora colocar para bater. Daqui a pouco a gente volta aqui para colocar os secos, tá? Já vou colocar a nossa baunilha aqui para bater junto com esses líquidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gotinhas. Acho que foi uma 7, mas tudo bem. Prontinho. Aqui está a massa do nosso waffle. Ela está prontinha, muito rápida, muito prática. Vou deixar aqui do ladinho as coisas. O que nós vamos fazer agora? A maquininha já estava aqui
aquecendo. Então, eu já vou untar o nosso spray de óleo de coco. Gente, esses sprays, tanto de óleo de coco quanto de azeite, eles são muito, muito práticos. Muito mesmo. E acaba que a gente consome um pouco menos, né? Imagina numa frigideira você colocar um fio de óleo, que vai um pouco mais. E para fazer a panqueca, por exemplo, que eu faço na frigideira, eu só dou uma espirrada do azeite. Vou até mostrar para vocês. Ó, eu compro ele já assim, ó. Tá vendo? Dura demais. Vale muito a pena, tá bom? Fica a dica aí. Bom, vamos agora. Maquininhas quentinhas, já untadas. Nós vamos para a massa. Ó, gente, ela fica bem líquida mesmo, tá? É assim mesmo. Não fica tão, fica uma massa um pouco mais espessa. Tá vendo? Olha, quase derrubou. Vamos colocar aqui, ó. Ah, mas quanto que eu coloco? A gente vai colocar até o fundo dela ficar totalmente preenchido, tá? Cuidado para não derramar. Eu deixo ela aberta um pouquinho para ela se ajustar. Daqui a pouco eu já fecho a portinha aqui para vocês verem. Ó. A gente abaixa e espera. Essa massa aqui, ela é muito versátil, tá? Então dá para você fazer na frigideira, como eu disse, fazer a panquequinha ali, doura dos dois lados, tá ótimo. Você pode colocar, aqui eu não coloquei fermento, tá? Para o waffle a gente não coloca fermento. Mas para, se eu quiser fazer um bolinho nessas forminhas de silicone, aqui ó, que eu já mostrei para vocês uma vez, ó, tá vendo? Nessas forminhas de silicone, eu posso usar esta mesma massa com essas mesmas quantidades. A gente pode, aí você vai colocar uma colher de sopa de sobremesa, desculpa, de sobremesa de fermento em pó. Para daí você colocar nessa forminha aqui e levar no forno ou na air fry. É uma opção ótima também, tá? Para quem não tem a maquininha de waffle, dá para fazer como bolinhos de banana, sem açúcar, sem lactose e sem farinha, né? Sem glúten. Bom, agora vamos ver como estão as nossos waffles. Waffles, né? Waffles, que fala. Acho que é isso. Ai, gente, que belezinha, ó. O que a gente faz? Eu gosto de pegar uma espátulazinha só para ir soltando, porque como a massa, ela não vai farinha, não vai fermento, é uma massa super leve. Então é só para ajudar mesmo, olha, dar o up aqui não, para tirá-lo da maquininha. O grande segredo aqui é deixar ela esquentando e passar o óleo de coco para ela não grudar, tá bom? Vou tomar cuidado aí para não se queimar. Olha que bonitinho. Gente, isso daqui para levar no lanche da escola é uma ótima opção, viu? Criançada aí. Já dá para passar uma geleia sem açúcar. Inclusive, eu faço uma geleia maravilhosa de morango sem açúcar. Fica muito saborosa. Vou fazer a receita dela aqui para vocês também. Ela usa como base o suco de uva integral. Ele já é bem concentrado e doce, né?
Então, é uma opção também você... Gente, ele tem que espalhar bem aqui, tá? Pra ficar o formatinho direitinho. Então, ajuda aqui com uma colherinha. Dá uma sacudida. E pronto, aí você vai agora fazendo até acabar a massa, colocando aqui na maquininha. E olha, eu gosto dessa gradinha, é uma boa opção também, para colocar para esfriar. Eu deixo tudo aqui em cima. Porque se coloca num prato, alguma coisa assim, ele começa a suar. Tá quente, né? Então assim a gente mantém ele fresquinho. E olha como é que ele fica belezinha. A gente entra numa linha de produção aqui, né? Bom que já usa 4 bananas, já faz tudo de uma vez. Dá para você fazer também unitário. Tem uma bananinha madura, massa banana, coloca 2 colheres de farelo de aveia, um ovo, canela em pó. Pode fazer na maquininha também se quiser, ou pode ir para a frigideira. Então, assim, praticidade é o nome disso. Você pode congelar. Isso é bem interessante, porque se você faz em grande quantidade assim, você pode colocar num saquinho, congelar, ele vai durar ali até 90 dias. Então, até para você que quer ganhar uma graninha extra, é uma ótima opção. Fazer para vender os pacotinhos com 6 unidades, 10 unidades, né? Para quem quer ter praticidade, uma vida saudável, né? Diminuir o consumo de industrializados, ultraprocessados, açúcar, farinha. Esse waffle é joia. Vamos ver. Aqui já tem mais um cantinho. Tô pensando aqui, tem algumas outras opções que a gente pode fazer com essa massa. Que aqui eu não fiz, mas dá para vocês fazerem. Nesta mesma massa, colocar 2 colheres de cacau em pó. Já vai ser um waffle de chocolate com banana. Uma opção também. Para quem é a formiguinha aí do chocolate, pode ser uma ótima sugestão. Última remessa. Bom, 2, 4, 6, 8, 10. Renderam 10 waffles com 4 bananas. Então, acho que vale a pena, né? Deixa eu mostrar para vocês algumas opções que você pode consumir. Deixa eu tenho aqui uma geleia. Então, nós temos chocolate em calda da Copra. Eu adoro, por quê? Primeiro, pelo baixo índice glicêmico desta calda. Ela é feita com açúcar de coco. Açúcar de coco é o açúcar que tem o menor índice glicêmico. O que significa isso? Ele demora para ir para sua corrente sanguínea, ele tem e vai menos quantidade, né, de açúcar para o seu sangue. Então ele não tem um pico tão alto de glicose no seu sangue, ele dá um pico, mas é um pico bem suave. Então a gente, em processo de emagrecimento, a gente utiliza alimentos com baixo índice glicêmico para a gente diminuir esse açúcar do sangue, tá? Então essa aqui é uma estratégia legal, uso muito aqui em casa, as crianças adoram essa caldinha de chocolate. Ela é feita com leite de coco, então ela também não tem lactose, com açúcar de coco. O que mais tem aqui? Cacau. E é isso.
Aqui, a calda, essa calda, gente, eu adoro. Eu gosto mais do que usar mel, tá? É mais de paladar. Então é como se fosse um mel, um melado, né? Com açúcar de coco, então baixo índice glicêmico. É um produto vegano. Então ele vai açúcar de coco, água, só. Açúcar de coco e água, gente. Olha que delícia. Limpo, né? Um ingrediente limpo sem conservantes, adoçantes, aditivos, químicos, né? Então, essa aqui é uma ótima opção, eu já indico e recomendo. Mel, mel, né, gente? Mel natural. Então, o consumo de mel também é apropriado. E uma geleia sem açúcar, da sua preferência, qualquer sabor. Só dê uma olhada no rótulo, tá? Para ver se não tem muito conservante. Quanto menos ingredientes no rótulo, melhor. Quanto mais ingredientes que você saiba o que é açúcar, sal, água, né? Em vez daqueles nomes bem estranhos que a gente sempre fica meio perdido na hora que começa a ler, né? Então, eu até vou fazer um vídeo só falando sobre rótulos, ensinando vocês a desvendarem esses mistérios dos rótulos, para a gente poder ser mais certeiro e utilizar os alimentos minimamente processados que tem a rotulagem, né, com os ingredientes ali descritos, a nosso favor, né? Então, tem aí muitas coisas no mercado, mas a gente precisa ler os ingredientes para a gente poder saber, né, entender e fazer as melhores escolhas, tá bom? Eu acho que aqui já deu nossa última remessa. Ah, sim, deixa eu tirar aqui para vocês. Waffles prontos. 10 waffles super saudáveis. Gente, o cheirinho disso daqui é maravilhoso. Vou chegar pertinho para vocês verem, ó. Delícia, né? Então, uma receita fácil, prática, nutritiva para você, para sua família, para suas crianças. Ótimas opções para lanches da manhã, lanches da escola, lanches da tarde. Umas 2 unidades dele do waffle com uma caldinha, né? Você pode fazer, você tem uma proteína em casa, uma proteína de baunilha, de chocolate, de morango, faz ela mais grossinha e aí você coloca por cima, então você tem um aporte proteico maior. Enfim, comer bem é saboroso, né? Então isso que a gente precisa ter em mente, voltar a ter prazer na comida e sentir que a gente está realmente nutrindo o nosso corpo, e não apenas se alimentando de uma forma emocional. Isso que a gente precisa ter, ó, em mente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixa aí um like, um comentário, segue o meu canal aí do YouTube, para a gente conseguir aí começar a ter mais conteúdos para vocês, tá bom? É muito bom ter esse feedback e saber que vocês estão gostando do conteúdo. É feito com muito amor, muito carinho e com muita vontade de fazer e compartilhar o que te traz saúde, o que te traz vida, o que te traz longevidade. Tá bom, gente? Forte abraço, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.